Olá pessoal, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder participar desse congresso acadêmico e científico da Unixal. Para quem não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou Soraya Pereira, sou engenheira ambiental e engenheira de segurança do trabalho. Eu sou proprietária aqui na cidade de São Paulo da S. Pereira Engenharia e aqui nós fazemos projetos de prevenção e combate ao incêndio. Também tiro a VCB, que é o nome que a gente chama aqui do documento que o bombeiro pede do estado de São Paulo, CLCB, e trabalho bem mais com a parte de prevenção de incêndio. Tem um canal no YouTube também, onde eu dou várias dicas da área de prevenção e combate a incêndio. Um dos nossos trabalhos é o treinamento de brigada de incêndio. Então, hoje eu vou trazer esse tema para vocês. A gente vai falar sobre a importância de um treinamento de brigada de incêndio, quais são os componentes desse treinamento e eu vou junto com vocês calcular a brigada de incêndio para diferentes tipos de edificações, tá certo? Pessoal, essa é uma gravação, não é ao vivo, mas enquanto a gente estiver aqui nesse horário, por essa 1 hora, eu estou com vocês no bate-papo do YouTube, aqui no chat ao lado, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou ao vivo ali respondendo para vocês. Então, pessoal, trago para vocês a instrução técnica número 17 do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Alagoas, tá? A instrução técnica número 17 vai tratar do nosso assunto, que é brigada de incêndio. O objetivo dessa instrução técnica aqui é estabelecer as condições mínimas para a composição, formação, implantação, treinamento e atualização da brigada de incêndio. O que um brigadista de incêndio precisa fazer, né? Ele precisa atuar na prevenção do incêndio, combater o princípio de incêndio, fazer o abandono de área e atuar nos primeiros socorros se porventura tiver vítima. E aqui diz que essa instrução técnica aplica-se a todas as edificações ou área de risco, conforme o Código de Segurança do Estado de Alagoas. Então, para você saber se o seu cliente vai precisar ou não de uma brigada de incêndio, você vai ter que consultar o Código de Segurança do seu estado e verificar. Normalmente, aqui no estado de São Paulo, acima o uso, dependendo do uso da sua edificação, acima de uma certa quantidade de pessoas que frequentam ou de população fixa, precisa ter brigada de incêndio. Escolas, por exemplo, sempre precisam de brigada de incêndio, independente do número de alunos, creches, lugares mais vulneráveis, Também, por exemplo, asilo para idosos também vai precisar sempre de uma brigada, mesmo sendo uma casa que seja um asilo para idosos, vai precisar de brigada. Então, os brigadistas são aquelas pessoas que vão ser treinadas e saberão o que fazer no caso de um sinistro. Essa IT 17 do estado de vocês está super atualizada, é de 2020. Por que eu resolvi trabalhar esse tema com vocês, Vocês são da área aí de segurança do trabalho e vocês, como técnicos de segurança do trabalho, vocês podem atuar treinando brigada de incêndio, Então, é algo que dá para vocês fazerem e a minha palestra é com foco pensando na prestação de serviço, Logo vocês se formam e vocês podem atuar nessa área, dando treinamento de brigada de incêndio. Então, é importante que vocês conheçam a IT 17. Nessa IT, você vai ter tudo o que você precisa saber, As instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, elas dizem como a gente deve fazer as coisas, O decreto vai dizer o que nós devemos fazer, então a edificação X vai ter extintor, vai ter hidrante, vai ter isso, vai ter aquilo, e as instruções técnicas vão dizer como você vai fazer aquilo acontecer. E essa IT número 17 vai mostrar pra gente
tudo sobre a brigada de incêndio. Então, a composição da brigada, os critérios para os candidatos a brigadistas. A gente não vai ver tudo, tá, pessoal? Porque, como eu falei, o meu foco é na prestação de serviço. Então, vamos ver o que é mais importante para vocês saberem já agora. E aí, se vocês tiverem interesse de atuar na área de incêndio, que é a área que eu amo e super recomendo, então fica mais fácil de vocês saberem quais informações são mais importantes. E, como eu falei para vocês, infelizmente essa aula não é ao vivo, essa conversa não é ao vivo, mas aqui do lado, enquanto eu estiver aqui das 7h45 às 8h45, que é mais ou menos 1 hora a duração dessa aula, eu estou ao vivo respondendo questões para vocês, tá? E eu peço para que vocês deixem aqui do lado o e-mail de vocês, porque eu vou dar para quem se inscrever aqui, colocar o e-mail, um treinamento de brigada básico, tá? Uma apresentação de treinamento de brigada básico. A gente vai falar disso mais para frente, mas só para adiantar, tem 3 tipos de treinamento: o básico, o intermediário e o avançado. E o básico é ali, né, o que dá para você treinar dentro do próprio empreendimento da pessoa, não requer muitos recursos físicos. Então, eu já vou estar disponibilizando para vocês uma apresentação PDF de um treinamento básico completo, tá? Então, fechando esse parênteses aí, vamos falar um pouco, pessoal, sobre a composição da brigada de incêndio. Então, a quantidade de brigadistas por turno é determinada pela tabela 1, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco. O que é importante? Que vocês saibam que se uma empresa, uma indústria, uma loja, um departamento trabalha por turno, é necessário ter aquela quantidade de brigadistas por turno, né? Não adianta eu ter, por exemplo, sei lá, 24 brigadistas, 5 à noite, 9 à tarde e os outros no período da manhã. Não. Se na tabela 1 me diz que eu tenho que ter 24 brigadistas, eu terei que ter 24 brigadistas no turno da manhã, 24 no turno da tarde e 24 no turno da noite. Porque essas pessoas que farão o combate ao princípio de incêndio, ao abandono de área, elas serão treinadas para isso. Então, imagine se tiverem em turnos diferentes, vai ficar faltando pessoas para poder dar o apoio necessário no momento de risco. Bem, quando em uma edificação em área de risco houver ocupação mista, né, acontece de ter um hospital, ou uma clínica, uma escola, enfim. E tem ocupação mista, por exemplo, uma escola. Tem as salas de aula, que é um tipo de ocupação, tem um auditório, que é um tipo de ocupação. O número de brigadista pode ser calculado para cada tipo de divisão de ocupação, independente do isolamento de risco ou compartimentação. Se você tem em uma escola, tem uma parte a sala de aula, outra parte a quadra de esportes e outra parte ali o auditório. Então, o número de brigadistas para o auditório é 1, o número de brigadistas para a região das salas de aula é outro, tá? Então, isso você vai ter que observar na hora de determinar a quantidade de brigadistas. Qual é o uso daquela edificação? Os locais que possuem espaços classificados como ocupação de divisão F5, que são utilizados esporadicamente, sem população fixa, quando utilizados deverão prever quantidade de brigadistas, conforme a tabela 1, tá? A gente já vai ver qual que é essa classificação F5, mas o dia que tiver o evento nesse local, vai precisar dos brigadistas ali. Vamos falar um pouco agora sobre o critério básico para a seleção dos candidatos a brigadista. Pessoal, não pode ser qualquer pessoa ser brigadista, tá? Então, tem alguns critérios básicos aqui, que são o seguinte: permanecer na edificação durante seu turno de trabalho. Então, não adianta eu ter ali um médico, por exemplo, que vai para a empresa
uma vez, 2 vezes por semana. Eu não vou colocar aquele médico na brigada, mesmo ele sendo médico, porque ele não está no trabalho, no turno, o tempo todo. Se a pessoa tiver uma experiência anterior como brigadista, melhor ainda. Ela tem que possuir boa condição física e boa saúde, porque ela vai precisar carregar peso, extintor, mangueira de hidrante, ajudar as pessoas, né? Então precisa ter boa condição física e boa saúde. Precisa ter bom conhecimento da edificação e das instalações. E aí está dizendo que deve ser escolhido preferencialmente os funcionários da área de utilidades, elétrica, hidráulica e manutenção em geral, tá? Porque no momento de sinistro você vai precisar desligar a energia, saber onde liga a bomba, fazer, correr atrás de um ou outro equipamento. Então essas pessoas são as mais indicadas para participarem mesmo. E as outras você vai selecionar, mas esse pessoal de utilidades, elétrica, hidráulica, manutenção, eles têm que fazer parte, né? Claro, se tiver boa saúde, condição física, fazer parte da brigada de incêndio. Precisa ser maior de 18 anos e ser alfabetizado. Já aconteceu, né? O bombeiro, quando ele faz a vistoria da edificação, muitas vezes ele pode fazer perguntas, ele pega lá o atestado de brigada, que tem que ficar afixado na parede, e pergunta, olha, quem é fulano? Ah, é o rapaz ali da manutenção, chama ele, por favor. O bombeiro vai aplicar uma prova nesse cara, tá? Vai perguntar para ele onde está tal coisa, como faz tal coisa, a escada de emergência tem que ficar aberta ou fechada. E ele vai perceber quem é alfabetizado e quem não é alfabetizado. E se a pessoa não for alfabetizada, você terá que tirar o nome daquela pessoa ali. A brigada tem que ter um número mínimo de participantes. Se a sua brigada tiver um número exato de participantes e o bombeiro notar que um deles não é alfabetizado, você vai ter que treinar outra pessoa no lugar. Então, antes de fazer o treinamento, tenha certeza de que todas as pessoas que você está lidando são alfabetizadas. Falar um pouco, né, que vocês podem estar pensando aí, tá, eu posso dar o treinamento, a Soraya disse que eu posso dar o treinamento, mas que treinamento é esse, né? Bem, essa instrução técnica, como eu disse para vocês, traz tudo que a gente precisa, inclusive o conteúdo desse treinamento. E aí, ele também diz qual é a carga horária do curso que vocês vão dar para essas pessoas. Então, essa carga horária vai depender do tipo de treinamento, como eu já falei, básico, intermediário ou avançado, e vai ter a parte teórica e a parte prática, conforme a tabela B1, que a gente vai ver mais para frente também. O curso deve enfocar principalmente os riscos inerentes ao tipo de divisão de ocupação. Então, se você trabalha com uma indústria que tem lá um GLP, vai ser um tipo de treinamento. Se você trabalha em um local que usa gás natural, vai ser um outro tipo de treinamento. Se é um shopping center, se é um hospital, tá? Então, o treinamento ele tem uma característica básica, mas você precisa, ao prepará-lo, saber qual é o uso, quais são os riscos daquela edificação, para poder preparar o seu treinamento focado nos riscos daquele cliente. O que eu acho bem legal dessa história de você treinar brigada de incêndio, e isso gera uma quantidade de serviço grande, é que esse atestado de brigada de incêndio precisa ser renovado a cada 12 meses, tá? Então, fizeram lá o treinamento com 24 pessoas. Daqui 12 meses, terá que se fazer outro treinamento. Não sei, de repente uma pessoa foi desligada, outra pessoa se adoeceu, né? Então, você terá que treinar outras pessoas. Então, você vai estar sempre prestando serviço para aquele empreendimento, para aquela empresa.
E se ocorrer de não ter mudado nenhuma pessoa, né, não ter entrado ninguém novo, tal, mesmo assim, você vai ter que fazer uma atualização dos brigadistas já formados e emitir um outro atestado. Então, o atestado que está ali na parede precisa ser renovado anualmente. Isso gera uma quantidade de serviço, de prestação de serviço muito boa para quem é da área de prevenção e combate a incêndio. Deixa eu ver o que eu acho mais interessante aqui para vocês, que vai confirmar isso que eu estou falando. É o profissional habilitado para a formação e atualização da brigada de incêndio deve ter uma das seguintes qualificações: formação em higiene, segurança e medicina do trabalho, devidamente registrada nos conselhos regionais competentes ou no Ministério do Trabalho. Então, aqui entram vocês, técnicos de segurança do trabalho, eu, engenheira de segurança do trabalho, tá? O médico e o enfermeiro do trabalho, exclusivamente para treinamento de primeiros socorros. E para os componentes do Corpo de Bombeiro Militar, com curso superior, com esse curso aqui com carga horária mínima de 120 horas por aula, também podem dar treinamento de brigada de incêndio. Eu sempre dou meu treinamento acompanhada de bombeiro, tá? E eu acho bem interessante. A parte de primeiros socorros eu posso dar e eu adoro dar treinamento de brigada de incêndio. Aqui no estado de Alagoas, é importante que vocês saibam disso. O profissional habilitado deve obrigatoriamente ser credenciado no Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, tá? Em São Paulo não tem essa necessidade da gente se credenciar no Corpo de Bombeiro, mas aqui, quem for trabalhar nessa área precisa desse credenciamento. E aí, pelo que eu entendi, vocês fazem uma prova de avaliação teórica, tá certo? Só para eles saberem que vocês estão aptos. Pessoal, dependendo do uso da edificação, é necessário ter EPIs ali disponíveis para o pessoal da brigada, tá? Cada membro da brigada, olha, devem ser disponibilizados a cada membro da brigada, conforme a sua função prevista no plano de emergência, tá? A gente não vai entrar aqui nessa questão do plano de emergência, mas tem uma instrução técnica que trata só disso. Use equipamentos de proteção individual para a proteção do corpo todo, de forma a protegê-lo dos riscos específicos da edificação. Então, dependendo do risco da edificação, terão EPIs para cada um dos brigadistas, tá bom? Aí, ele tá falando uma coisa importante aqui sobre o nível de instalação básico. O treinamento pode ser feito na própria edificação ou área de risco. A gente vai ver isso mais para frente, mas para vocês terem uma ideia como realmente o nível de instalação básico é mais tranquilo, você pode fazer na própria edificação. Por quê? Porque assim você garante que a pessoa tenha familiaridade com o ambiente e com o sistema que ela está trabalhando. Então, eu tenho ali, por exemplo, um prédio residencial. Eu faço treinamento no próprio prédio. E aí eu levo os brigadistas para conhecerem o barrilete, para saber onde liga a bomba, né? Caso ligue ali o hidrante e a bomba não deu pressão, alguém da brigada de incêndio vai lá e liga a bomba. Aonde desliga a chave geral da energia elétrica, aonde realmente estão os equipamentos, né? Tudo isso você já consegue treinar no próprio local. Vamos já partir agora para o anexo A, que é a composição mínima da brigada de incêndio por pavimento, níveis de treinamento
e da instalação. Então, tem essa super tabela aqui, ela é bem extensa. O que ela traz pra gente? Traz todos os grupos, todas as divisões, né, que estão no decreto. Então, grupo A residencial, dividido em 3 partes: habitação unifamiliar, habitação multifamiliar, habitação coletiva. E aí, comercial, comércio com baixa carga de incêndio, enfim. Tem aqui o C3 Shopping Center, tá? Essa tabela aqui, que é bem completa. O grau de risco, se é baixo, se é médio, se é alto, né? Vai depender da quantidade de material que tem ali, do tipo de material. E vai nos explicar como que a gente vai fazer a composição mínima da nossa brigada e vamos dizer para o nosso cliente: olha, vamos precisar treinar, né, para sua edificação, para sua população fixa, vamos precisar treinar 20 brigadistas de cada turno, né? Então, essa tabela vai nos ajudar a saber essa quantidade de pessoas. E aqui também vai dizer para a gente o nível do treinamento, no caso básico, ou as notas que a gente vai dar uma olhada também. Tem tipo de treinamento intermediário, né? Aqui grupo F11, se a gente vai treinar o grupo F11, que é boate, risco médio, vai ser um treinamento de nível intermediário. E o nível da instalação, o local que eu preciso fazer o treinamento, é básico, né? E mais para frente, nos outros anexos, a gente vai ver o que tem no nível de treinamento básico e o que tem no nível de instalação básico, o que tem no nível de treinamento intermediário e avançado e qual a diferença do nível de instalação intermediária e avançado, tá? Vamos primeiro falar da composição da brigada. Eu vou falar alguns exemplos para a gente ter uma noção, mas quando você for fazer, dependendo da utilização do seu imóvel, né, do grupo, da divisão, do grau de risco e da população fixa, você também vai conseguir dimensionar os brigadistas que serão treinados. Por exemplo, vamos pensar aqui no grupo A, divisão A2, habitação multifamiliar, que seriam prédios de residência, né? Condomínio residencial. Risco baixo. Ok. O que está dizendo aqui? Qual será o nosso nível a nossa composição da brigada? Nós vamos treinar 80% dos funcionários da edificação e um brigadista para cada pavimento. Então, se eu tenho 10 funcionários, eu vou treinar 8 e vou solicitar aos moradores que um por andar, participem do treinamento da brigada. O nível de treinamento é básico e o nível da instalação também é básico, certo? Então, fácil, né? Não depende do número de pessoas que moram ou de quantidade de prédios que tem no condomínio ou da área construída. Se trata aqui de 80% de funcionários e um brigadista por cada pavimento. Em São Paulo é o que eu mais faço, né? São Paulo é uma cidade verticalizada, então o que a gente mais dá treinamento é em prédios residenciais e comerciais também. Mas residenciais é o mais comum e é difícil a gente conseguir um brigadista dos moradores por pavimento. Normalmente é ali os funcionários, aí eu acabo pedindo para treinar todos os funcionários, deixar um só na portaria, mas o máximo possível. Então, ultrapassa esses 80%. E aí vem o zelador, um amigo do... Zelador não, vem o síndico, um amigo do síndico, um parente do síndico.
é bem difícil a gente conseguir um brigadista por pavimento, mas ali quando o síndico tem um bom relacionamento com as pessoas, acaba conseguindo, tá? Mas o bombeiro, ele aceita esse atestado mesmo não tendo a quantidade que eles pedem aqui em norma, porque ele sabe que não é fácil a gente conseguir uma pessoa por andar do prédio. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver agora se nós temos, por exemplo, um hotel e assemelhado. Então, aqui, serviço de hospedagem, divisão B1, hotel assemelhado, risco médio. Como que a gente faz essa composição da brigada de incêndio? Então, vamos lá, pessoal. O que vai determinar a composição da minha brigada, nesse caso, que a gente está utilizando essa outra parte da tabela, que a maioria daqui para baixo é assim, né? Então, eu tenho um hotel e assemelhado. O que vai me orientar vai ser a população fixa por pavimento. Então, se eu tenho, por exemplo, até 2 pessoas fixas num pavimento, eu tenho um hotel e eu tenho 10 pavimentos. Eu tenho 2 funcionários fixos por pavimento. Quantos eu vou treinar? Um desses 2 funcionários será treinado para a brigada de cada pavimento. Eu tenho população fixa de 4 pessoas por andar, por pavimento. Quantas pessoas serão treinadas nesse caso desse hotel? 2, tá? Eu tenho 10 pessoas fixas por pavimento. Quantas eu vou precisar treinar? 4. Agora, eu tenho mais de 10 pessoas. Eu vou ter que olhar a nota 5 e a nota 6. Vamos lá dar uma olhada, né? Até aqui tudo certo? Todo mundo entendeu? Vai depender da população fixa. Eu tenho 8 funcionários por pavimento naquele hotel. 8 funcionários fixos por pavimento. Quantos serão treinados? Aqui, 4 também, tá? Então, vou ter 4 brigadistas por andar, 4 brigadistas por andar. Eu tenho mais de 10, população fixa, tá, pessoal? Eu não estou falando do número de hóspedes, eu estou falando da população fixa, eu não treino os hóspedes. E o número de hóspedes também não entra nessa minha conta. É só a população fixa, aqueles que estão ali todos os dias, no turno correto, tá? Então, dependendo do número dessas pessoas fixas, eu vou ter aqui o número de pessoas que precisarão ser treinadas. Acima de 10, eu vou dar uma olhada na nota 5 e na nota 6 aqui. Então, vamos lá embaixo, passar por toda essa tabela gigante e ver a nota 5 e a nota 6. Ok, nota 6. Quando a população fixa for maior que 10 pessoas, será acrescido mais um brigadista para cada grupo de até 20 pessoas para risco baixo, mais um brigadista para cada grupo de 15 pessoas para risco médio e mais um brigadista para cada grupo de até 10 pessoas para risco alto. E tá pedindo para a gente ver o exemplo B. Pessoal, é bem interessante essa IT, porque ela traz exemplos. E às vezes, muitas vezes inclusive, o bombeiro pede para você dizer o número de brigadistas, mas mais do que isso, ele quer saber o cálculo que você fez para chegar naquele número de brigadistas. Então, você vai poder fazer algo muito parecido com esses exemplos aqui. Antes de ir para o exemplo B, eu vou ler a nota 6, que também era uma nota específica ali pro nosso estudo. Então, na divisão B1 e B2, que é o caso, quando os funcionários na edificação não forem distribuídos nos pavimentos, o cálculo será 50% do número total de funcionário existente na edificação, tá? Então, é isso. Eu tenho ali, né, num hotel, as pessoas não ficam ali paradas no pavimento. Tem a camareira,
tem alguém da manutenção, mas eles não ficam ali o tempo todo fixos no pavimento. Então, a gente vai pegar o 50% dos funcionários e dar o treinamento para esse pessoal. Agora, antes de voltar para lá, eu quero ver os exemplos com vocês, que eu acho que a gente aprende muito vendo os exemplos, tá? Então, vamos dar uma olhada no exemplo B, que tá aqui, e depois eu vou olhar com vocês o caso de um shopping center. Aqui, o exemplo B. É um escritório administrativo em um único setor, divisão D1, risco baixo, com população fixa de 25 pessoas. Bem, população fixa até 10 pessoas, eu tenho 2 brigadistas da tabela 1. Agora, vamos ver o que ultrapassa as 10 pessoas, né? Então, eu já tenho 2 brigadistas. População fixa acima de 10 pessoas, eu tenho o quê? 25 pessoas, que é a população fixa total, menos 10, que eu utilizei aqui em cima, sobram 15 pessoas. Então, como é risco baixo, então eu tenho as 15 pessoas que eu tenho dividido por 20, que é um brigadista a cada 20 pessoas, lembra? Então, 15 dividido por 20, mais um brigadista para cada grupo de até 20 pessoas para risco baixo, deu 0,75. Não existe 0,75 pessoas, então isso se torna um brigadista. Então, até agora nós temos 2 mais 1, certo? Número de brigadistas, 2 brigadistas da população fixa até 10, mais um brigadista da população fixa acima de 10. Então, eu terei que treinar, nesse caso, com população fixa de 25 pessoas, né? Escritório administrativo, terá que ter 3 brigadistas. Vamos ver aqui, primeiro na tabela, no caso de shopping center, depois a gente vê o exemplo. Shopping center, divisão C3. Tá aqui em cima. Aqui, shopping centers. O que eu tenho aqui? C3. Risco médio, né? População fixa. Até 2, eu treino os 2. Até 4, eu treino os 4. Até 10, eu treino 8 pessoas e a nota 5, tá? Vamos lá. A nota 5 é a que a gente tinha visto, né? É isso mesmo. É a nota 5 também, então, a cada 20 pessoas, risco baixo, a cada grupo de 15 pessoas, risco médio, a cada grupo, para risco alto, eu ponho um brigadista a cada grupo de 10 pessoas. Deixa eu pegar aqui, pessoal, o exemplo do shopping center. Nós já vimos aqui do escritório. Aqui, o exemplo D, shopping center de risco médio. Comercial, divisão C3. A opção de fazer pela divisão C3, considerando o único turno de trabalho, tá? Então, eu vou considerar um turno só. Na administração do shopping, eu tenho uma população fixa de 47 pessoas. Nas lojas de risco médio, com população fixa igual a 10 pessoas por loja, tenho 32 lojas, eu tenho 320 pessoas. A população fixa até 10 pessoas, eu vou ter 8,1 para C3. E acima de 10 pessoas, eu tenho aqui o total, né? 47 mais 320, a população fixa total. Menos 10, e aqui dá 367, menos 10, tenho 357 pessoas. Como é risco médio, então 357 dividido por 15,
me dá aqui 23,8, que é igual a 24 brigadistas. Número de brigadistas do shopping igual a 8 brigadistas, população fixa até 10, eu tenho 8, certo? Que eu calculei aqui em cima, cadê? Aqui, 8 brigadistas, né? Até 10 pessoas, mais 24 daqui, dessa parte da população fixa, tá aqui. Então, no total, eu terei que treinar 32 pessoas, né? Que é o pessoal da administração e o pessoal do shopping, né? Os vendedores, gerentes das lojas. Então, para esse shopping, eu terei que treinar 32 pessoas. Se a gente supor que é um turno só, né? Mas vamos supor que seja o turno da manhã e o turno da noite. Aí eu terei que treinar o pessoal da manhã, 32 pessoas, pessoal da noite, 32 pessoas. Certo? Então, com esses exemplos, fica bem mais tranquilo vocês fazerem a conta, né? Você pode vir aqui na tabela, mas também fazer a conta. O que eu acho, outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui bem interessante, que é a parte de explosivos. Então, se é comércio de explosivos, se é indústria ou se é depósito de explosivos, é tudo nível alto, tá? E ultrapassou a população fixa de 10 pessoas, você vai treinar 80% da população fixa, tá? Tenho 100 funcionários, eu vou treinar 80 funcionários, tá bom? E o nível de treinamento avançado, o nível da instalação avançado. Vamos lá para frente, pessoal, que já tá passando aqui o nosso tempo. Eu já vou mostrar para vocês a parte de treinamento, tá? E a gente vai ver primeiro o conteúdo e depois o nível de instalação. Todo o conteúdo que a gente dá num treinamento de brigada está aqui nesse anexo B, formação de brigada de incêndio, conteúdo programático, tabela B1. Então, eu tenho do módulo 1 até o módulo 22. Todas as pessoas precisam ver todos esses itens? Não. Quem vai dizer o que está dentro de cada módulo é essa tabela B2 também do anexo B, né? Então, vai dizer o módulo, o nível de treinamento e a carga horária mínima que eu preciso desprender no meu treinamento, tá? Então, nível básico, vai ter a parte teórica de combate no módulo 1 ao módulo 14. Vocês lembram que iam até o 20 alguma coisinha? Então, o nível básico vai ter que estudar do 1 ao 14 teórico, prático, o 5, o 7, o 8 até o 12 aqui. Vai ter que, aqueles itens serão que ser feitos na prática e a parte teórica e prática de primeiros socorros. Esses itens aqui serão vistos nesse nível de treinamento básico e a quantidade total de horas do nível de treinamento básico é de 4 horas. Pessoal, é muito comum as pessoas me dizerem, depois de um treinamento de brigada que eu dei, que foi o treinamento que durou mais, que foi a única vez que eles visitaram o Barrilete. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não faço nada além do que é pedido pelo Corpo de Bombeiro, ou seja, as outras pessoas que estão dando treinamento por aí, estão dando um treinamento muito fraco, né? Porque já me disseram que teve um treinamento de brigada de 1 hora. Como assim? Em 1 hora a pessoa faz a parte teórica, a parte prática e a parte de primeiro socorro, sendo que nós temos que usar esse tempo. E se você faz o que está pedindo aqui, né? Vocês vão receber o arquivo, é um arquivo longo. Então, você está fazendo uma apresentação, as pessoas têm dúvidas, como assim? Então, realmente está faltando conteúdo. E eu espero que se vocês optarem em trabalhar nessa área, que vocês não fiquem
guardando tempo, tá? Usem as 4 horas. Pedem para as pessoas que vão participar do treinamento irem com roupa confortável. Vocês também tiram o hidrante, sabe? Desenrola a mangueira. Ensine as pessoas a andar de joelho, porque no momento que tem fogo, que tem fumaça, ele não vai poder combater o fogo em pé. Então ele tem que saber como ele vai segurar a mangueira, sentir aquele peso mesmo, porque uma coisa é a mangueira vazia, outra coisa é a mangueira com a pressão, com jato, né? Então tudo isso tem que ser possível fazer no treinamento. É um treinamento prático também, né? Toda a teoria e toda a parte prática também é importante. O nível intermediário tem aqui as partes que serão vistas e olha, precisa ter no mínimo 6 horas. E o avançado tem muito mais, né? Vocês podem imaginar que tem muito mais parte de primeiros socorros, de combate a incêndio e teoria, dependendo do uso, né? E tenho aqui, ó, 24 horas de treinamento. Precisa ser no mesmo dia? Precisa ser na mesma sequência? Enfim, o que eu faço? Eu não gosto de dar treinamento semanal. Então, o ideal são 24 horas, faz ali 3 dias consecutivos, né? Faz no horário do trabalho, enfim. Ou que seja 4 horas por dia, porque senão atrapalha muito ali o entendimento, o andamento da empresa. Mas use esse horário da melhor forma, tá bom? Então, a gente viu aqui a carga horária. Não vou focar no conteúdo, porque o conteúdo do básico vocês terão nessa apresentação que eu vou enviar para vocês. Só vou passar aqui, ó. Introdução, qual é o objetivo do brigadista? A pessoa já tem que saber o que ela tá fazendo ali, tá? Ela tem que saber que ela vai precisar ter sangue frio para ver o fogo e combater. Se ela vê alguém com sangue, ela vai ter que socorrer, né? Alguém passou mal, ela vai ter que socorrer. Então, é bom já falar todas essas coisas, qual é o objetivo da brigada, o que os brigadistas fazem, quais são as responsabilidades dele, daí a pessoa já sabe se ela tem estômago ou não para participar daquilo, tá? E aí vai falar sobre o que é o fogo, como que é a cadeia, como que ocorre o fogo, como que você pode, como ele se propaga, como que você vai fazer para as técnicas, né, para você extinguir o fogo, como você vai prever os riscos, enfim, é uma série de coisas. Você vai apresentar os tipos de extintores, os agentes extintores. Pessoal, é muita coisa no treinamento que precisa ser dado. Eu vou falar um pouco agora sobre o detalhamento do nível da instalação, tá? Então, eu falei para vocês que o treinamento de nível básico pode ser feito no próprio local onde as pessoas trabalham. Mas o que é importante é saber, por exemplo, que o equipamento de nível básico, tá, eu posso fazer ali, mas eu preciso ter essas coisas. Eu preciso ter extintor portátil de CO2, pó químico. Você vai ter o que você usa na sua edificação. Se eu tenho só extintor de pó ABC, então eu vou utilizar o extintor de pó ABC. Se eu tenho CO2, eu vou mostrar para eles a diferença do CO2, do pó ABC, onde eu utilizo um, onde eu utilizo o outro. Se tem hidrante, eles vão saber aonde estão os hidrantes, quais são os equipamentos, para que servem aqueles equipamentos que ficam dentro da caixa, né? Do abrigo de hidrante. Tudo isso vai ser explicado e mostrado e praticado no treinamento de brigada. Então, eu vou simular objetos que pertencem à classe A, à classe B e à classe C. Então, eu vou ter ali para que eles vejam, por exemplo, quem é classe A, né? Eu vou poder apagar com água, cadeira. Se eu tiver fogo no material elétrico, qual extintor que eu vou usar? Se eu tiver fogo em líquido inflamável, qual extintor eu vou usar? Tudo isso no treinamento eu teria que passar, tá? Em São Paulo, eu não posso colocar fogo, tá?
tá? No estado de São Paulo eu não posso colocar fogo nem uma lata de tinta de 20 litros, não posso, para depois demonstrar como apaga. Mas o que eu tô vendo aqui, no estado do Alagoas, vocês podem utilizar combustível aplicável somente quando autorizado pelo órgão ambiental, no tipo e na quantidade aprovada, tá? Então, vocês podem utilizar um treinamento básico, mas com a anuência desses órgãos aqui, tá bom? Agora, o nível intermediário, queria que vocês vissem só um item aqui, ó. Instalação, casa de fumaça com dimensões mínimas de 15 metros quadrados, com divisões internas que permitam a formação de no mínimo 2 ambientes interligados entre si. Então, quem participar de um treinamento de brigada de nível intermediário, como que você vai criar uma casa de fumaça no ambiente de trabalho, né? Então, você vai ter que alocar um local para poder fazer esse treinamento. A mesma coisa, ou até ainda mais restrito, tá aqui o treinamento, né? Depois vocês dão uma olhada no treinamento avançado, tá? Então, essa casa de fumaça tem que ser ainda maior, né? 30 metros quadrados, tem que ter 4 ambientes. Então, as pessoas terão realmente que treinar como que ela vai fazer a evacuação daquele local se estiver cheio de fumaça. É um treinamento muito mais específico, tá? E o que mais a gente tem aqui? Temos ainda 4 minutos. Eu quero mostrar para vocês, pessoal, o que o bombeiro faz, que ele pode fazer, na verdade, que é esse questionário. Ele pode aplicar um questionário quando ele vai fazer a vistoria. Então, o que eu faço nos meus treinamentos de brigada? Eu dou treinamento teórico, prático, levo todo mundo para passear, todo mundo sobe no barrilete, todo mundo sabe onde liga, desliga todas as coisas, tal. E depois eu aplico esse questionário para as pessoas que estão ali no meu treinamento, né? Dessa forma, eu estou preparada, aliás, eles estarão preparados para responder essas questões, tá? Então, o bombeiro vai perguntar ali, ó, onde se localiza a escada de segurança existente na edificação? A pessoa vai ter que mostrar para ele. As portas corta-fogo de uma escada de segurança podem permanecer abertas? Então, depois que termina, aqui estão 24 questões. Quando eu termino de dar o treinamento, eu falo para eles, pessoal, vamos responder essas questões. E eu pergunto e eles me respondem. E ali eu tenho certeza de quem realmente sabe. Quem não sabe, a gente já explica logo, né? Para que todos saibam o que precisa ser feito. Pessoal, isso que a gente está fazendo, esse trabalho, essa área que vocês escolheram para trabalhar, é algo muito importante, tá? A gente está lidando com vidas de pessoas. Então, eu não sei se é o objetivo de vocês trabalharem com a prevenção de incêndio, mas é uma área que eu amo, como eu já disse, eu amo, e a gente tem que fazer com amor. A gente está cuidando do patrimônio e a gente está cuidando da saúde das pessoas também. E se vocês optarem em atuar nessa área, eu quero que contem comigo e agradeço mais uma vez por estar participando desse congresso e espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Muito obrigada e até mais.